Olá pessoal, tudo bem? Gerlândia aí incluindo mais um vídeo aí. E esse vídeo aqui não vai ser bem uma videoaula, né? Que eu vou te ensinar vocês a fazer nada. Eu vou comentar a respeito um pouco da estrutura aqui de um sistema que eu desenvolvi. Só para nível de conhecimento mesmo, porque eu achei ele muito demorado. As videoaulas fazendo durante o período que eu estava desenvolvendo ele acabaram se estendendo mais do que deveriam, né? Eu acabei por abandonar o processo de estar comentando enquanto eu programava. Então eu decidi fazer basicamente comentar o por classe que foi criado. E o que eu estava visualizando esses últimos tempos aí, junto na faculdade lá com o pessoal que está aprendendo a programar lá também, é que eles têm muita dificuldade em visualizar uma estrutura, né? Como assim uma estrutura? Por exemplo, você fala assim, não, cria o método getCon aí. Aí o cara fala, poxa, criar algum método? O que é método? Quer dizer, o pessoal tem dificuldade realmente em saber o que é um método, né? Então, quer dizer, no C a gente chamava um método de função, que era o programa dividido em partes lógicas, né? Quer dizer, você não vai dividir o seu programa em pedaços. Ah, eu vou colocar um pedaço aqui, um pedaço ali. Não, tem que ser uma parte lógica. Você vai fazer a conexão num lugar, você vai pegar um valor de um string em outro lugar. Isso é dividir ele em partes lógicas. Isso é criar uma função no C. No Java, na linguagem orientada a objetos, você não chama de função a função. Você chama de método. Por quê? Porque uma classe tem métodos. Lá um programa tem funções. Então aqui o que a gente tem? A gente tem classes e essas classes têm métodos. No meu caso aqui, eu tenho uma função chamada getCon. Esse getCon aqui ele é responsável por pegar esses dados aqui, que é o meu driver, a minha URL, que é o endereço do meu banco de dados, que é esse que vai conectar com o banco de dados livre. Com essa porta 1432 no meu banco de dados Samsung SQL Server Express, né? E aqui juntando com o meu driver SQL Server, que eu tenho ele aqui, ó. Tá vendo ele aqui? SQL JDBC 4.jar. Esse é o meu driver de conexão. Essa é a minha instância do meu driver. Esse é o caminho para eu conectar com o meu banco de dados. Vocês vão ter vários exemplos aí na internet para vocês conseguirem fazer esse tipo de conexão. Essa aqui é a minha string, que é o meu usuário e minha senha standard, sem muito requisito lá dentro, somente autorizado a fazer alterações e exclusões dentro da minha tabela livre, né? Então, aqui a gente passa, né, o driver de conexão, que na verdade é aquele com o Microsoft SQL Server Express aqui em cima aqui, ó. E a gente passa isso pelo class for name, que já é um método da classe class, né, do SQL, do java.sql, certo? Dessa biblioteca aqui do Java. Aí fazendo isso, eu pego esse driver manager, eu carrego esse driver manager a partir de funções dentro do meu driver aqui. Quer dizer, o driver manager ele vai conseguir fazer a conexão através da URL, do caminho que eu passei, do meu login e da minha senha. Pronto, conectou. A hora que eu passar o driver manager get connection, eu passei para o meu componente connection, que está aqui em cima. Pronto, eu já fiz a conexão. Certo? Aí eu vou retornar um true, quer dizer, eu faço a conexão, né? Consegui passar os parâmetros aqui, conectou, eu passo um true. Quer dizer, essa getCon, como que eu ia utilizar ela? Por que eu precisava retornar um true? Porque eu precisava fazer uma determinada operação se eu tivesse obtido sucesso na minha conexão. Por isso, eu retornei um booleano, né? E aqui eu utilizei o método false, ocorreu um erro aqui, eu ia visualizar essa mensagem aqui de erro, justamente, né? E aqui durante o meu processo de tentativas e erros aqui, né? Durante o processo de conexão, eu coloco um JOption pane aqui e vou passando os erros que vou obtendo nesse processo de conexão. E se eu tivesse sucesso na conexão, também passava, conectado com sucesso. Aí dentro da minha classe com banco, do meu pacote com banco, eu criei uma classe cliente. O que a minha classe cliente tem? Minha classe cliente tinha um código, tinha nome, data de nascimento, telefone, celular, tudo isso. E os métodos. O método get e o método set. Por quê?
Porque apesar da minha variável não ser privada, quer dizer, eu consegui fazer, por exemplo, o cliente, eu ia fazer o instanciamento aqui, ele vai dar erro aqui, mas é só para modo de nomear o que a gente está fazendo aqui. O anil cliente, certo? Por ela não ser privada, eu conseguiria fazer dessa forma aqui, cliente ponto razão social, né? Social, certo? Igual, ia passar aqui o nome do cara aqui, ó, pronto. E isso porque ela é pública. Se ela fosse privada, eu só conseguiria passar o razão social através do método set, que é set razão social, creio eu que seja dessa forma, né? Vou passar um parâmetro para esse método aqui, né? Razão social, pronto, atribuir um valor a ele, se fosse privado. Mas como eu criei ele como público, aqui não era a intenção fazer nada muito seguro para esse tipo de aplicação aqui, era só para método mesmo de aprender como a funcionalidade, né? Aí eu criei os métodos set, logo abaixo criei os métodos get, que não tem parâmetro, método get não tem parâmetro, mas retorna o valor da minha variável. Se minha variável é do tipo string, ele vai voltar string, se é inteiro, ele vai voltar inteiro, se é float, ele vai voltar float e assim por diante. Então, quer dizer, o método set e get nada mais, nada menos do que a gente tratar as variáveis, como a gente passa o valor para ela e como a gente obtém essa variável. Então, aqui eu criei minha classe cliente justamente para facilitar a nomenclatura do meu projeto, né? Então, a partir dessa classe aqui, deixa eu ver, aqui no ModelCon eu só usei um import SQL que eu não utilizei, essa classe não foi utilizada, você pode ver até que está amarelo aqui, porque qual que era a minha intenção? A minha intenção era aqui retornar um prepared statement do connection, né? Por exemplo, aqui no combanco eu ia colocar connection, né? Na verdade que é a minha classe connection, prepared statements e passar esse string aqui e retornar justamente um prepared statement pro meu prepared statement que está lá instanciado na minha classe principal. Só que eu preferi voltar só um string, né? Porque ficou mais fácil, ele começou a ficar difícil num determinado ponto do projeto. E eu só fiz aqui as instâncias em SQL, né? Atribuí aqui, voltando a minha classe cliente, tá vendo? E aqui, ó, vocês viram que por ela ser pública, o meu ID cliente, aí eu passei aqui o ID do cliente, justamente assim. Mas como eu poderia fazer? Eu poderia pôr um ponto aqui, get ID cliente. Pronto, aqui ele retorna, eu ia obter o mesmo resultado utilizando um método diferente. Só que como eu coloquei pública, eu utilizei dessa forma. Aí aqui eu retornava a minha variável string, né, que é do tipo string, SQL aqui em cima. Eu retorno ela para quem instanciar esse meu método aqui, né? E eu tenho um método de exclusão, um método de alteração, né? E assim, aqui eu criei um método para cada operação possível, né? Aí, deixa eu ver, aqui é o combanco. Combanco é a minha tela de visualização propriamente dita. Então eu criei para cada campo do meu cliente, eu criei um TXT, criei uma combo box para a lista de sexo, o F, né? Que eu não fiz um cadastro muito grande, mas o correto seria preencher essa list UF, esse combo box aqui com dados do meu banco de dados, que como não tem, né? Então, quer dizer, a partir dessa classe aqui que eu criei, que eu coloquei um mask format para celular, para CEP também, a partir dessa classe eu criei os métodos, né, de inserção voltados, né, para aquela ModelCon, que era retornando aquela string e fazendo a conexão. Aqui eu pegava, preenchia, né? Aqui eu usei o método set lá da minha classe cliente, tá vendo? Set. Aí usava um método da minha classe TXT aqui, do meu text field, né? Para pegar o conteúdo do texto daquele campo e jogar dentro da minha classe cliente, certo? Aí o que eu fazia aqui? Eu pegava a conexão, passava a minha classe cliente aqui, ela preenchia lá automaticamente e me voltava esse TXT completo. Aí eu só executava. Ocorrendo um acerto, ele falava cliente executado com sucesso.
e assim por diante, tanto para alteração, para exclusão, para consulta. Eu utilizei uma outra tela que eu vou mostrar para vocês agora, né? Mas enfim, aqui ó, vocês podem ver ó, que a gente utiliza os métodos de outras classes aqui, que no caso do Prepared Statements aqui, quando eu fui passar o Alt Cadastro, deixa eu voltar lá para vocês verem, Alt Cadastro. O Alt Cadastro, vocês viram aqui que eu não passei, né, a minha classe cliente, justamente para denotar que essa parte aqui a gente poderia utilizar tanto a classe cliente como essa que é a definição do Prepared Statement, você substituir o que tiver aqui como ponto de interrogação, você substituir por um campo do tipo que você quiser, string, data, inteiro, do jeito que você quiser. Aí aqui, lá dentro da minha classe cons cliente, não é essa, cons cliente, é model com banco. Dentro da minha com banco, ele não começa em 0, né, como se fosse um array, não começa de 1 mesmo. Aí cada campo daquele lá em ordem é como você vai passando ele aqui. Por último é o ID cliente e assim por diante, como vocês podem ver aqui. Ó. Por último eu passei o ID cliente, tá vendo? E anterior, razão social. Ó, anterior, razão social e assim vai. Então quer dizer, aqui a gente utiliza o método para retornar aquela string, passa a string, né, confirma uma exclusão. Então, esse código aqui eu vou deixar ele disponível lá no site para vocês darem uma olhada, peguem ele, estudem com carinho, modifiquem, vejam onde dá erro, vejam onde não dá. Eu tive que fazer umas modificações aqui, umas gambiarras aqui para retornar uma data correta, né? Também passei aqui o result set aqui para poder preencher os campos para mim, limpar os campos para mim, criei um método para limpar os campos para mim, né? E montei uma classe de consulta de cliente, que é uma classe com uma JTable, né? Que onde eu posso fazer a consulta do cliente baseado na tabela, nos resultados que eu obtive dentro da minha classe, né? Então, é bacana vocês darem uma olhada no código, modificar, ver como funciona, como a gente preenche uma tabela aqui, pegando o nome do campo dessa tabela, o nome da coluna, né? E aqui, ó, ela propriamente dita, né? Com a gravação, exclusão, alteração, cancelando e limpando todos os campos, né? Essa aqui é a minha tela de consulta, né? Voltando o JTable já preenchido com os campos que eu fui incluindo nessa tabela aqui. Não ficou muito padronizado o tamanho delas duas, né? Mas é assim, eu clico aqui, ó, em Everson, dou um duplo clique aqui, clico em selecionar, ele preenche os campos aqui para mim, ó. Eu altero, ele passa os campos lá e me dá digite o código do cliente a ser alterado. Vou pôr 12 aqui, isso aqui eu tenho que arrumar. Pronto. Ele vai confirmar lá a alteração, se der um erro ele vai mostrar para mim. Enfim, o bacana é vocês darem uma olhada, ver se realmente tem como vocês reaproveitarem esse código para utilizar da forma que vocês quiserem aí. E ele está disponível aí, pessoal. Entra lá no site lá, é www.webforcraft.com.br, né? www.webforcraft.com.br. E vai lá na área de downloads lá, né? Tem uns cursos e dentro dos cursos de cada vídeo lá tem um download associado. Então entra lá, faz download à vontade, mexe à vontade, comenta à vontade, manda feedback e assina o canal aí, pessoal, que tá ficando bacana. Então eu vou ficando por aqui, desculpa aí a demora, né? Postar um novo vídeo aí. Mas espero que vocês aproveitem bem esse código aqui para aprender, ler e modificar do jeito que vocês quiserem. E até a próxima. Tchau, tchau.